Príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade, perfeita é sua vontade para mim. Hosana nas alturas, ao Rei dos Reis, Príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade, perfeita é sua vontade. Nós celebramos Jesus, nós celebramos Jesus, nós celebramos aquele que nos deu a salvação. Nós celebramos Jesus, Jesus, nós celebramos Jesus, nós celebramos Jesus, nós celebramos aquele que nos deu a salvação. Nós celebramos Jesus, Jesus. Ele é o caminho, é a verdade, Ele é a vida. Jesus, Ele é o Senhor da salvação e da justiça. Jesus, Ele é. Pelo seu nome posso clamar, pois está comigo. Ele é a estrela da manhã, Jesus Emmanuel. Como posso negar o seu amor, todo o seu amor? Morreu no meu lugar, Cristo Jesus, o meu Senhor. Hoje venho entregar o meu louvor, todo o meu louvor. Ele é a estrela da manhã, Jesus Emmanuel. Nós celebramos Jesus, nós celebramos Jesus, nós celebramos aquele que nos deu a salvação. Nós celebramos Jesus, Jesus, nós celebramos Jesus, nós celebramos Jesus, nós celebramos aquele que nos deu a salvação. Nós celebramos Jesus, Jesus. Como posso negar o seu amor? Meu Senhor, hoje venho entregar o meu louvor, todo o meu louvor. Ele é a estrela da manhã, Jesus Emmanuel. Nós celebramos Jesus, nós celebramos Jesus, nós celebramos aquele que nos deu a salvação. Nós celebramos Jesus, Jesus. Hosana nas alturas! Hosana nas alturas, ao Rei dos Reis, Príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade, perfeita é sua vontade para mim. Hosana nas alturas, ao Rei dos Reis, Príncipe da paz, Deus
celebramos Jesus. Celebramos Jesus. Celebramos aquele que nos deu a salvação. Nós celebramos Jesus, Jesus. Mais uma! Damos Jesus. Nós celebramos Jesus. Nós celebramos aquele que nos deu a salvação. Nós celebramos Jesus, Jesus. Nós celebramos Jesus. Nós celebramos Jesus. Nós celebramos aquele que nos deu a salvação. 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 Amém. Amém. O que é que nós viemos fazer hoje aqui? Celebrar a quem? Jesus. Porque aniversário de igreja, nós não estamos aqui a celebrar o aniversário de uma instituição, gente. E a igreja de Cristo não é uma instituição, assim como humana, como nós falamos, mas é o povo de Deus. E é uma desculpa, entre aspas, que nós temos para celebrar Jesus. Ele é o autor da vida, Ele é o autor da salvação. E é por Ele que nós estamos aqui nessa manhã. Amém? Amém? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque estarmos aqui é um milagre. As misericórdias do Senhor foram renovadas nesta madrugada. E é por isso que estamos aqui. Obrigado, meu Deus, por esse lindo dia de sol. Obrigado, meu Deus, porque temos família, porque temos alimento, porque temos um teto. Obrigado, meu Deus, porque nós não estamos sozinhos. E se alguém hoje aqui sente-se sozinho, é hora de perceber que não precisa mais caminhar sozinho. O Senhor, ó Deus, convida-nos para uma nova caminhada, uma nova vida. E esta nova vida implica também nesta família que o Senhor preparou para nós. Obrigado, meu Deus, por cada família que está aqui e pela família espiritual reunida nesta manhã, Pai. Obrigado, meu Deus, por esse tempo, por esses 5 anos de história, de milagres, de lutas, de choro, mas de sorrisos, de brados, de alegria também. Nós oramos, ó Deus, agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor. E nós viemos aqui para celebrar Jesus. Mas se olharmos bem, para o lado, para trás, para frente, vamos perceber que não estamos sozinhos aqui. Então cumprimenta as pessoas que estão aí próximas e diz assim: olha, Deus abençoe, um bom dia. Vamos celebrar Jesus nessa manhã. Se não souberes o nome da pessoa, pergunta o nome e diz assim: olha, pronto, meu nome é fulano também. Então abraça, diz isso. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe, meu amor.
Muito bom estarmos aqui. E quem está conosco hoje, pela primeira, segunda ou até a terceira vez, só levanta a mão assim rapidamente. Quem está conosco a primeira, segunda ou terceira, levanta a mão, recebe mais um abraço, mais ali um abraço. Aqui no meio também, podem receber mais um abraço aqui também. Recebe mais um abraço ali também. Helena, obrigado pela presença. Bill também, Deus abençoe muito. Nesse momento nós vamos ter a oportunidade, também o privilégio de dedicar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Esse é um momento de alegria, é um momento de gratidão. Nós ofertamos porque somos gratos a Deus, investimos na obra do Senhor. Presta atenção agora aqui, acalma os ânimos agora, olha para mim. Nesse momento, nós somos fruto de um trabalho missionário. Somos fruto de um trabalho onde muitas pessoas oraram, investiram. Pessoas cá em Portugal, pessoas no Brasil, pessoas nos Estados Unidos, pessoas na Venezuela, na Colômbia. Pessoas que estiveram em outros países investiram para que nós estivéssemos aqui. Mas por milagre do Senhor, nós estamos aqui. E a obra do Senhor é feita de uma forma poderosa, extraordinária, apesar de nós, apesar das nossas falhas e faltas. Então, quando nós vamos dedicar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas, nós fazemos isso com alegria, não por pressão, ninguém é obrigado a fazer isso, mas fazemos isso porque nós cremos que Deus já tem sustentado a cada um de nós. E nós fazemos parte desta história e desta obra. Amém? Então vamos assim fazer. Quem quiser fazer diretamente aqui à frente. Temos também o MBA e o IBAN para quem quiser fazer dessa forma. E que Deus abençoe e multiplique o celeiro e a casa de cada um, no nome de Jesus. Amém. E quando falamos em 5 anos, olhamos para trás, houve alegrias, houve dificuldades, houve desafios, mas acima de tudo esteve sempre o nosso Deus. E nós hoje somos gratos por aquilo que vivemos, gratos por aquilo que sofremos, gratos por aquilo que estamos a passar hoje neste momento. Eu não sei o que é que estás a passar agora, eu não sei como é que está a tua vida agora, mas eu sei uma coisa: o Senhor sabe, e o Senhor já lá está à tua espera, sentado para festejar contigo esse final. Então vamos cantar ao nosso Deus em espírito de gratidão, porque é isso que nós somos, gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Haverá sempre problemas técnicos, mas mesmo assim somos gratos, mesmo nos problemas técnicos. Não
Você pode ir nesse momento em trios. Junta em trios, 3 pessoas. Se não der a conta, pode ser de 2 em 2. 4 não. Ou 2, preferência 3. Mas se for 2, tenta misturar, assim, casal e tudo mais, ok? Vamos orar. Eu queria que você nesse momento apenas fizessem orações de gratidão. Façam orações de gratidão. Agradeço. Agradece a Deus pela vida, pelo trabalho, pelas lutas, pela família, por estarmos aqui agora. Quem está a chegar aí também, pode já orar aí mesmo. Deus abençoe. Quem está lá na cozinha também pode orar agora. Tira esse momento. Podem orar. Gratidão. Famílias, ó Deus, que o Senhor tem unido, juntado nesse tempo, neste país, ó Deus, que amamos. Pai, obrigado, meu Deus, pela oportunidade de servir ao Senhor junto com amigos. Amém. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Pai, muito obrigado pela vida do pastor João Mello, do Silas, pela Igreja Batista local, Senhor Deus, que tem sido de tanta bênção. Continua sustentando, continua ajudando, orientando, capacitando, Pai. Te agradeço por tudo o que eu tenho vivido aqui, Senhor Deus, por eles terem renovado a minha fé todas as vezes que eu venho aqui, Senhor Pai, pela palavra que é ministrada aqui neste altar, pelos louvores a Deus que são ministrados, e por toda a companhia, toda a amizade, Senhor Deus. Obrigado por tudo, Senhor Deus. Isso me faz muito feliz e eu te agradeço por tudo isso, no nome de Jesus. Pai, obrigado. Senhor, são 5 anos, Pai. Obrigado, Senhor. Tu tens sido connosco. Obrigado, tens sido bênção. Obrigado, Senhor, tu tens trazido lutas para nos ter que continuar. Ó Deus, obrigado, Pai. Esta é a palavra que nós temos hoje. Gratidão, Senhor. Somos gratos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. As palavras, ó Deus, não são suficientes para expressar. E como diz, ó Deus, uma poesia já antiga, nem anjos em milhões de vozes poderiam expressar a nossa gratidão ao Senhor. Obrigado, em nome de Jesus. Amém, Pai. Vamos louvar o nosso Deus.
foi na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi os meus pecados castigados em Jesus. E foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Avo mais que a neve, avo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Amém. E é tão bom podermos viver esta liberdade. Uma liberdade que só é possível pelo sangue de Jesus, derramado naquela cruz por cada um dos nossos pecados. Amém. Vou chamar aqui à frente todas as crianças, que são uma bênção na vida desta igreja, desta comunidade. E vou chamar aqui à frente também os professores que esta semana se dedicaram a estudar esta lição para poder ensinar Manuel, a Priscila, a Carol e a Priscila. A probabilidade de haver uma Priscila é grande, são para aí 6 ou 7, portanto há muitas Priscilas. E é muito bom nós podermos olhar
para todas estas crianças e perceber aquilo que não é o futuro, mas é o presente desta igreja. E muita emoção aqui, né? Priscila, queres orar pelas crianças? Esta Priscila, uma terceira Priscila está aqui para orar pelas crianças. E é um trabalho, a Priscila é líder deste trabalho incrível, que são as crianças da local. Vamos orar. Ó Pai, obrigada. Obrigada, Senhor, porque através dessas crianças podemos ver a Tua graça, Senhor. Obrigada por toda a equipa do Ministério Kids. Sozinha seria impossível fazer. Mas obrigada, Senhor, pelos pais também, que são apoio, são parceiros. Obrigada, Senhor, porque a cada dia mais uma criança chega até nós. Obrigada porque podemos, ao longo desses 5 anos, ver o grupo das crianças crescerem, não somente em números, mas em sabedoria e em aprendizado da Tua palavra. Obrigada porque na classe nós podemos ver corações transformados, crianças comprometidas a ler e estudar a Tua palavra, mesmo durante a semana. Crianças que oram umas pelas outras e já partilham na escola sobre o Teu amor. Crianças que mudam, ó Pai, realmente de atitude e passam a viver conforme Cristo viveu, sendo exemplo, ó Pai, de amizade, de obediência. Crianças que desde pequenas, Senhor, reconhecem a Ti como Senhor e Salvador de sua vida. E isso não tem alegria e prazer maior, ó Pai, em ver uma criança ainda pequena entregar o seu coração a Ti, onde ela pode desenvolver os seus dons e talentos e desde pequenininha servir a Ti em obediência, ó Pai. Obrigada mais uma vez pelo dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, por favor. Quem está em pé lá atrás, ó, agora temos mais espaços aqui, nessa localidade aqui, e aqui à frente também, tá bom? Então quem está aí na recepção já pode orientar depois e está por aqui. Gente, seria talvez impossível hoje pregar, por causa da emoção de ver o que Deus tem feito, e por isso mesmo eu convidei um pequeno batalhão para me ajudar nessa manhã. E eu vou explicar o porquê. Há 5 anos atrás, quando iniciamos a plantação da igreja, tínhamos 13 pessoas reunidas. 13 pessoas. E começamos no dia 3 de janeiro de 2021, fizemos o nosso primeiro encontro. No dia 10 de janeiro de 2021, fizemos o segundo encontro, e onde decidimos, vamos começar a plantação da igreja. E entrou o segundo grande confinamento na época da pandemia. E ficamos 4 meses online. E nesses 4 meses, esses 13 irmãos Deus foi multiplicando, e quando chegou em junho, julho, começamos a reunião do presencial. Então eu quero convidar 4 pessoas que fazem parte desse início ainda antes ali do online, e depois mais 3 irmãos que fazem parte desse momento do online que foram chegando. Então eu quero convidar a Priscila. Se vocês não sabem, ela é minha esposa, e ela é mais forte do que eu, então, em termos de choro, podem ficar tranquilos. Ela talvez não vá chorar, não é de chorar, mas eu vou chorar muito. Então, a gente já combina isso aí. Quero convidar a Bia. A Bia também chora, mas o Silas é mais, né? Então, por isso que eu chamei a Bia. Quero chamar também a Filipa. Filipa já está a chorar antes. Quero convidar o João Pinho. Quero convidar o Dinei, o irmão Daniel Rocha e o André Lincoln, que está lá no Brasil a trabalho, mas ele vai estar com a gente aqui também. Então, assim,
Esses irmãos representam, claro, não são todos, e a nossa ideia era, vamos convidar toda a gente. E eu dei 2 minutos para cada um, para poder trazer aqui uma pequena palavra, um pequeno testemunho e fazermos esse momento de forma diferente hoje. Então, assim, 2 minutos. Tem uma técnica que eu gostava de usar, quando está se aproximar do tempo, eu me aproximo da pessoa, depois eu abraço a pessoa, depois eu seguro o microfone e tiro. Eu sei que vai ser complicado, que 2 minutos é um grande desafio. Então vamos fazer assim, vamos nessa ordem. Vai ser primeiro a Priscila, depois a Bia, depois a Filipa, depois o João. Essa é a primeira fase, né, da local. Depois nós vamos ter o Dinei e o irmão Daniel, que fazem parte desse, ainda do primeiro momento, né, mas desse momento já presencial. Então vamos orar e vamos pedir a Deus que realmente eles possam partilhar aquilo que Deus já pôs no coração deles. Pai, usa-nos com poder e graça, em nome de Jesus. Amém. Falar dos 5 anos da local, não tem como não falar de história. E uma palavra que marcou para mim foi a questão de obediência. Obediência porque estávamos em ministério já há cerca de 20 anos no Brasil, igrejas grandes, estruturadas, né, quase que uma empresa que funcionava de domingo a domingo. E fomos obedientes a Deus para vir a Portugal, para anunciar o seu nome aqui nesta terra, onde é a nossa origem, onde não anunciar igreja, mas anunciar o nome de Cristo, que tinha sido se esquecido. Apesar de ser uma cidade, um país, né, lindo, comida maravilhosa, mas um país totalmente longe de Jesus. E quando nós viemos, nós ficamos um período na igreja, nos aculturando, mas sempre com aquela visão de plantação de igreja, que para isso que nós fomos chamados. Então, começamos a plantação da igreja, mais uma vez, questão da obediência. E ser obediente não significa que vai ser fácil, como não foi, nem um pouco fácil. Mas estávamos em paz porque sabíamos que estávamos fazendo aquilo que Deus nos ordenou. E foi realmente difícil, foi complicado, mas o nosso propósito na plantação da igreja, exatamente por conta de todo um histórico, né, que a gente respeita muito e a gente sabe que a gente aprende muito com a nossa história, com a vida, a gente queria algo diferente. A gente queria plantar uma igreja leve, uma igreja mais próxima de Cristo, onde sem tantas exigências, sem tanto ativismo, sem tantas cobranças, mas aquele Cristo que caminhava lado a lado, aquele Cristo que ria com você, que partilhava da vida. Então, quando nós plantamos a local, a ideia era uma igreja família, uma igreja onde a gente anda junto, onde a gente senta junto, onde a gente chora, a gente ri, a gente brinca, mas com uma leveza, onde todos, não somente o pastor da igreja, tem o poder para ministrar na vida do outro, tem o poder de discipular o outro, mas onde todos somos chamados para isso, onde todos somos chamados para alcançar mais alguém para Cristo e apresentar para o faminto o pão que alimenta para toda a vida, né, para a eternidade. Onde nós podemos aqui, e tem sido uma bênção a cada ano, sempre termos batismos, onde nós podemos estar vendo vidas sendo transformadas, vidas que andavam longe de Jesus, que andavam afastadas de Cristo. A Filipa foi o nosso primeiro batismo, né? E podem ver uma vida assim diferente com Cristo. Não com rituais, não com sacrifícios, não com pagações de promessas, mas algo que Jesus está comigo, Jesus está do meu lado, Jesus é meu amigo. Então, é isso que a gente busca. Tanto é que no calendário da igreja vocês vão ver que ontem até o João falou um pouquinho, é uma coisa tão assim pequena diante de tudo, né? Porque o nosso foco não é ativismo, o nosso foco não é programações, não é eventos. Não sei quem falava que evento é vento, né? E
essa frase. Mas o que a gente quer realmente, através dos pequenos grupos, caminhar junto de cada um, pastoreio, cuidado do próximo com cada um e a evangelização. Já está fazendo sinal, você não veio para o meu lado? Então, mas é isso. Comecei a ficar nervosa porque o João está a cronometrar. E agora? Mas a Priscila disse que falar e escolheu uma palavra, então a palavra que eu escolhi é liberdade. Quando decidimos que era isto que Deus queria para nós e que esse era o sonho que nós íamos ajudar a fazer, que eu nem sabia o que isso era, apesar de ter um coração servo. Liberdade, viver Jesus de forma livre. Não fomos chamados para julgar, fomos chamados para abraçar e para ser mais parecidos com Cristo. E Cristo andou com todos. Foi criticado por quem não o entendia, mas Cristo andou com todo o tipo de pessoas. Então foi isso que nós fomos chamados para fazer aqui na local. E não vou exceder o meu tempo, senão vou chorar, vou passar para a Filipe. Não estava preparada. Pronto, então eu posso usar o resto do tempo da Bia, não é? Acumula para mim e passa ao próximo. Vocês vão ficar sem tempo, desculpem. Não, mas a Bia estava a falar da questão de viver com liberdade e sem julgamento. E há muita gente aqui que não sabe, mas a local começou no princípio de janeiro de 2021 e eu tomei a melhor decisão da minha vida de aceitar Jesus como Senhor e Salvador no dia 30 de dezembro do ano anterior. Ou seja, pouco mais de uma semana depois, eu estava sentada com um grupo de pessoas a iniciar a plantação de uma igreja. Então, é assim, não dá para falar da local sem chorar e sem me emocionar, porque realmente estas pessoas que estão aqui, que começaram a plantação, foram muito importantes para a minha vida. E todas as pessoas depois que se juntaram também. E está aqui o Silas, a Bia, o João, a Priscila, a família do Afonso, o Afonso. Está ali a Helena, que também foi muito importante na minha vida. E ver o que o Senhor fez. Quando eu comecei naquela reunião, eu tinha zero expectativas, não é? Eu nem sabia o que era uma igreja. E ver o que o Senhor fez nestes últimos 5 anos é realmente fantástico. E vendo isso e sabendo que o Senhor faz muito mais do que aquilo que nós imaginamos, a única coisa que eu peço e que eu gostaria que acontecesse é que a local possa ser uma mão que agarra e nunca larga, como estas pessoas foram para mim, para todos aqueles que entrarem por esta porta e fizerem parte desta família. E para todos aqueles que estão aqui hoje e que ainda não tomaram uma decisão, tomem, porque é a melhor decisão da vida e não fiquem à espera de um empurrão como eu fiquei, porque nós nunca vamos ser merecedores da graça de Cristo, então não podemos esperar que a nossa decisão seja tomada quando as coisas estiverem certas, quando as coisas estiverem bem, porque nós nunca vamos ter a nossa vida organizada, nunca vamos ser perfeitos. Nós podemos tentar ser perfeitos e é isso que Cristo quer de nós, mas eu espero sinceramente que a local seja este amor, esta família para todas as pessoas que entrarem por aqui nos próximos 5, 10, 20 anos, 50 anos, até o Senhor permitir e até à sua vinda. Portanto, é isto. Não, é para lá. Muito bom dia a todos. Eu, efetivamente, era uma das pessoas dos 13 mencionados que iniciaram aqui o processo e, como a maior parte desse pequeno grupo, nunca tinha estado numa inicialização de um processo de implementação. Então foi uma coisa completamente nova para a maior parte de nós. Tivemos imensos desafios, gostaria de realçar o nosso enquadramento legal, tivemos uma parte complicada para existir legalmente no nosso país, tivemos também, como o próprio nome diz, o nosso local foi um desafio, maioritariamente pelo facto de termos começado numa altura extremamente atípica, que era o Covid. As primeiras reuniões foi tudo online e só queríamos era um abraço, era estarmos juntos e foi um desafio muito grande, mas efetivamente Deus tem abençoado, tem sido fiel connosco. Nós conseguimos perceber que de meia dúzia de gatos pingados, usando uma expressão portuguesa, agora estamos completamente cheios e Deus é bom por isso.
E, efetivamente, o que eu gostava de realçar é que houve um pilar que nunca mudou desde o início, que é a nossa missão. A nossa missão é clara e é sempre a mesma, que é ganhar Portugal para Jesus. E então nós temos que perceber que isso é algo que é importante para todos nós, a começar em mim. É importante perceber que o nosso maior tesouro, aquilo que nos une como irmãos e a nossa maior vitória, é o facto de reconhecermos Jesus como nosso Senhor e Salvador. E é importante nós vivermos isso diariamente para todas as pessoas ao nosso redor. Vou citar uma frase que sempre mexe comigo, não sei efetivamente mencionar o autor, mas diz o seguinte: o quão nós temos que odiar alguém para não lhe falar de Jesus Cristo. Eu sei que isto aqui parece que tem uma conotação um pouco negativa, mas a mensagem é clara. Não há nada mais importante que anunciar as boas novas, não há tesouro que nós consigamos arrecadar cá na terra que seja mais importante do que aquilo que nos espera. Por isso deixo aqui um voto de força para todos os irmãos e de agradecimento pela vossa dedicação e fialdade, e pronto, por mais 5 anos da local, e que já sejamos muitos mais que o que somos agora. Muito obrigado. Bem, bom dia àqueles que eu ainda não falei, teve alguns que não falei ainda. Mas, bem, o João nos deu essa desafio, desculpa, para falar sobre esse processo, né, de início do trabalho. Bem, nós chegamos aqui em família em 2018, em Portugal, e desde então começamos a procurar igrejas onde pudéssemos servir, né? Porque nós, desde sempre, vivemos na igreja, crescemos na igreja, nascemos na igreja, e sempre tivemos nosso coração para o serviço da igreja. E tivemos muita dificuldade em encontrar um trabalho. E, através da Flávia, que foi pastoreada pelo João, no Rio, comentou com a nossa família: olha, está chegando aí um pastor, que foi meu pastor lá no Brasil, e eles vão começar um trabalho. Ok, vamos começar então o trabalho para ver e tal. Então, bem, no resumo, começamos o trabalho então, chegamos no momento que a igreja se reuniu mesmo como igreja, né? E desde então, assim, nossa expectativa, que era de servir, tivemos a oportunidade de realizar esse nosso desejo aqui no local, de poder servir, servir os irmãos, servir. Aqui, quando falamos serviço, é serviço sempre, né? As pessoas nos veem aqui na frente, mas quando precisa lavar uma casa de banho, estamos ali. Quando precisa pegar uma vassoura, e é assim, e exatamente, quando precisa, estamos aqui. Então, e fazer a casa de banho também. O Silas me pegou uma foto dessa, né, mexendo lá. Eu não entendo nada de obra. Mas, bem, queridos, é a oportunidade de servir. E nós vemos que a igreja, graças a Deus, tem muitas pessoas que têm esse chamado para o serviço. E a igreja, ela cresce com isso. A gente percebe que a igreja tem crescido. Agora, hoje mesmo, temos aqui um almoço. Se deixássemos, teria ali umas 20 pessoas ajudando ali na cozinha, né? Porque as pessoas estão aqui para servir. Então, é um privilégio que temos, né? E temos também o privilégio também de poder falar de Jesus através da nossa igreja, né? A nossa igreja, ela tem nos dado base para isso, né? Através dos pequenos grupos, através dos relacionamentos que temos com outras pessoas fora da igreja. Então a igreja, ela tem nos dado esse suporte, tem nos dado essa oportunidade de poder falar de Jesus para as pessoas, não somente através das nossas palavras, mas também através das nossas atitudes, que é o mais importante, né? Então, agradecemos a Deus pela igreja ter recebido a nossa família e pelo privilégio que temos de estar aqui hoje, de poder servir aqui no local, poder estar com os nossos irmãos. Hoje nós temos irmãos aqui que são mais chegados do que os nossos irmãos de sangue, né? E como é bom saber que podemos contar com cada um dos irmãos. E quando falamos isso, queridos, estamos falando literalmente mesmo. As pessoas aqui, os nossos irmãos, quando um sofre, todos nós sofremos. Foi assim o caso da Alessandra. A igreja sofreu durante meses, e a igreja pôde orar, pôde colocar diante do Senhor. Assim como o caso dela, teve outros casos também. Então, assim, isso é igreja.
Isso é igreja. Apoiar uns aos outros. Encorajar uns aos outros. Amém? Olá, queridos irmãos, a todos um abraço muito grande, um abraço evangélico. Claro que é uma honra pertencer a este pequeno grupo. De todos, eu sou mais pequeno, mas é uma honra. E é uma honra pertencer à família local, porque todos nós temos o mesmo Pai, a mesma fé e a mesma esperança. Mas, além de tudo, devemos agradecer a Deus, aproximarmos-nos dele com gratidão pelo facto de termos as portas abertas. Estas portas se abriram para a expansão do reino de Deus, para pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho que é o poder de Deus para todo aquele que crê. E nós queremos evangelizar estas pessoas ao nosso redor, porque estão tão mergulhadas na idolatria, estão tão míopes, cegas espiritualmente, que não conhecem as sondáveis riquezas de Cristo. E até desconhecem o quanto Jesus sofreu na cruz do Calvário para que pudéssemos estar aqui com essa esperança da vida eterna. O apóstolo Paulo, certa ocasião, disse que Deus comprou a sua igreja com o seu sangue. Paulo associa Deus a Jesus Cristo, porque Deus não tem corpo nem tem sangue. E quando Deus deu o seu Filho, Deus mesmo, Deus Pai, entregou-se juntamente com o seu Filho. Deu-se também a si mesmo, porque Jesus disse: eu e o Pai somos um. Esta igreja foi comprada com o sangue de Jesus Cristo. Oramos para que Deus abençoe os líderes, o pastor desta igreja, e que Deus continue a usá-los como instrumentos seus, para que esta igreja continue a ser sal e luz neste mundo de trevas. Devemos pregar o nome de Jesus, porque só Ele salva. Só Ele salva. Ele é o único e verdadeiro Salvador. Estão-me a fazer sinal para eu terminar? Porque irmãos, eu já conheço o Daniel. Mas queridos irmãos, continuemos a orar para que nada estorve que estas portas se abram. Para que continuemos a falar de Jesus Cristo, aquele que é perpetuamente bendito, aquele que brevemente virá para buscar quem? A sua igreja. Só uma palavrinha, irmãos. Preparemo-nos para a sua vinda. Porque foi assim que eu aprendi a viver em santidade de vida. Imaginemos que eu penso, Jesus vem daqui a 1000 anos. Eu não estou preparando-me, eu estou arrefecendo na fé. Mas se eu não sei quando vem, e também não sei se ele pode vir brevemente, o melhor é eu preparar-me, preparando-me para a sua vinda. Então preparemos-nos, amados irmãos, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor, continua. Saudade de tudo, que a gente não possa estar com vocês para celebrar esse
da minha atua na parte de filmagem, fotografia, redes sociais, a Daniela atua na projeção. A gente está também no Café do Senado, tem uma Fernanda dele, tem uma Fernanda, a gente atua no TG, né, no TG, a Flávia hoje perdeu a timidez, agora ela é uma líder forte do TG, junto com o Ney e Raquel, que são humanos, um casal maravilhoso que nos ajuda, cuida da gente, cuida deles. Eu acho que hoje tem sido uma bênção para a gente. E é isso. A igreja batista local tem feito bastante diferença na minha família. Esse cuidado, esse suporte, esse amor, esse carinho, essa verdade que nós temos, digamos, na igreja batista local, é algo que faz muita diferença para a gente, para essa nossa vida nova e voltada. Beijo grande, deixo com vocês um grande abraço. Espero que o vídeo tenha ficado bom. Desejo que todos gostem, que eles possam editar o vídeo voltado já está 4 minutos e 40 segundos. Eu não tenho que falar para você que ia ser 2 minutos, mas está bom, tá? Nós pusemos o vídeo do André em 1,5 de velocidade e ainda ficou grande. Desculpa. Eu vou pedir desculpa, porque em casa, quieta a ouvir, eu entendi tudo. Agora aqui ficou assim um pouco acelerado demais. Mas se calhar eu vou desacelerar e o João publica no grupo, não sei. Desculpem, foi culpa minha, mas... Não, mas depois desacelera e a gente põe no grupo, então, para todos poderem ouvir com mais calma também. E, obviamente, gente, nós estamos aqui numa amostra, ou seja, um pouquinho daquilo que Deus tem feito. A família local, a igreja, nós entendemos que a igreja é uma família de famílias. E isso não pode ser um jargão, isso não pode ser apenas uma frase bonita, tem que ser verdade, não é? E a família não é perfeita, pelo menos a minha não é, porque eu estou lá. Então, se nós estamos aqui, não é? Nós entendemos que nós não somos perfeitos. Então, essa igreja não é perfeita, mas nós cremos num Deus que é perfeito. E Ele tem feito novas coisas todos os dias. Hoje, no estudo bíblico, ouvimos muito sobre isso, não é? Nós precisamos ser como Cristo. Se formos como Jesus, pronto. Vamos evangelizar Portugal, vamos evangelizar a Europa, vamos ganhar o mundo para Cristo, se formos como Jesus. Então não temos que ter muitas teorias e filosofias e ministérios, etc. Nós temos que ter a simplicidade de viver o Evangelho. E eu quero louvar a Deus. E pronto, esses irmãos representam o início da local. Mas eu quero convidar aqui à frente todos os líderes de pequeno grupo. Rapidamente, todos os líderes de pequeno grupo, venham aqui à frente, porque alguns já estão a servir lá na sala, então, alguns estão a servir lá na sala das crianças, ok? Alguns estão a servir lá fora também, mas eu quero convidar para que eles venham aqui, por quê? Porque nós não conseguimos fazer o ministério sozinhos, não pastoreamos sozinhos. Nós sabemos que Deus tem levantado pessoas para que possam amar pessoas, para que possam cuidar de pessoas. O que o André falou, nós cuidamos deles, eles cuidam de nós. Igreja pressupõe cuidado, família pressupõe cuidado. Eu posso estar brigado com a minha esposa, não que isso aconteça, mas eu continuo a cuidar e amar. Cuidar e amar. Então, igreja, família é assim. Então nós queremos continuar a crescer, amando verdadeiramente, abraçando de verdade, ou seja, esse abraço acolhedor. Eu sei que há pessoas que não gostam muito de abraço, não gostam muito de toques, né, assim e tal, e a gente respeita e cumprimenta. Mas cumprimenta e daqui a pouco vai chegando mais perto, daqui a pouco já está abraçando. Né? Porque essa coisa da família, né? Então eu quero agradecer a vocês também, cada um de vocês, pela dedicação, né? Pela vida de vocês. Vocês têm sido bênção na vida de outras pessoas e na minha vida. E eu me sinto cuidado também. Então, talvez o sermão hoje é um pouco diferente, porque nós estamos a ver vidas a dizer, a pronunciar coisas. Se eu convidasse outras pessoas, talvez muitos testemunhos teríamos aqui. Nesses 5 anos, nós passamos, como a Priscila disse, por muitas lutas. Barreiras enormes logo no primeiro dia, quando falamos,
vamos, já teve muitas barreiras. E eu me lembro de uma palavra do Silas, disse assim, não é para a direita, é para a esquerda, vamos para lá, não é para a esquerda, é para a direita, vamos para lá. Deus vai dar essa direção. Não é aqui, é para lá, e vamos. E depois a gente foi fazer o teste dos dons espirituais e eu descobri que ele tinha o dom da fé. Aí, pronto, essa coisa do encorajamento. E eu me senti encorajado. Mas ao longo dessa caminhada, cada um deu palavra, abraçou. E como uma frase que a Filipa usa muito, não me largaram a mão. E essa é uma palavra que é importante, não largar a mão. E eu quero ler um texto que está no Salmo 40, e diz a palavra de Deus: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-lo e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste. Abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis, aqui estou, um rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação, jamais cerrei os lábios. Tu sabes, Senhor, não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação, não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, guardem-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem conta os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos da minha cabeça e o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me, dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida, tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da ignomínia, e os que dizem, bem feito, folguem em ti e se rejubilem todos os que te buscam, os que amam a tua salvação, digam sempre, o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador, não te detenhas, ó meu Deus. Amém? Glórias ao Senhor. Nesses 5 anos, pessoas passaram também por esta família. Algumas pessoas passaram e mudaram-se para outros países. Pessoas que passaram, foram abençoadas e foram na bênção de Deus. Pessoas que passaram, não concordaram com o que fazíamos e também saíram, e oramos para que sejam abençoados também, porque nós estamos aqui não para agradar um ou outro, homens ou mulheres, mas para agradar ao Senhor. E por isso que pregamos esse evangelho, o evangelho de Jesus Cristo. E como João disse, que nós não fiquemos oscilando, mas que mantenhamos as bases da igreja, estudo bíblico, porque sem estudar a Bíblia, nós vamos errar muita coisa. Muita coisa. Celebração, momento de culto ao Senhor. O culto é a vida. Não é só aqui no domingo. A vida é um culto ao Senhor. Mas nós celebramos juntos aqui para a honra e glória de Jesus. E o pequeno grupo, onde nós nos reunimos nas casas. E ontem tivemos o reencontro dos pequenos grupos. Olha aí, olha. E nessa semana recomeçam os encontros dos pequenos grupos. Nasce um novo PG, que é o PG dos adolescentes,
que vai começar agora também a se reunir, e nós cremos que muitas outras casas vão se abrir para a honra e glória do Senhor. Amém? Amém? Podemos orar? Podemos ficar em pé? Podemos agradecer a Deus por tudo que Ele já fez. E nesse momento de oração, de alegria e de família, nós também queremos orar por aqueles que estão enfermos. E temos famílias que não puderam estar conosco hoje porque estão enfermas, outros estão a trabalhar. Nós queremos colocá-las também diante de Deus. Eu quero convidar também o Lino e a família. Por favor, venham aqui à frente, porque nessa semana também a Dona Lourdes, mãe do Lino, faleceu. Nós estivemos com eles. Vem também, Joana, por favor. O Afonso está por aí? Pronto. Venham também, porque família é isso. Nós sorrimos, nos alegramos, mas nós também choramos juntos e abraçamos juntos. Então, que Deus abençoe muito. Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos nesse momento? Pai, as palavras nos fogem nesse momento. Porque nós contemplamos, ó Deus, um pouco da grandeza do Senhor e já somos impactados. Ao ver vidas sendo restauradas, salvas, a testemunharem do amor de Jesus. Que, ó Pai, aqui hoje, todas as pessoas aqui presentes sejam abençoadas pelo Senhor. E que haja no coração, ó Deus, transformação. Aqueles que estão em angústia, que haja alegria e plenitude. Aqueles que estão em dor, ó Pai, que haja a cura do Senhor e o alívio neste momento. Clamamos, ó Deus, também por aqueles que não puderam estar, porque estão doentes, enfermos, que o Senhor traga a cura sobre as suas casas, sobre as suas vidas. Ó Deus, clamamos pela vida desta família que amamos, que está enlutada, Pai, mas também nós cremos que o Senhor já tem consolado os seus corações. Obrigado, ó Deus, porque nós os amamos. E, ó Deus, todos aqui à frente, ó Pai, os que têm liderado os pequenos grupos, os que têm, ó Deus, ajudado nesta condução, sabemos, ó Pai, que somos imperfeitos, todos nós temos o nosso frio na barriga, sabemos que não somos capazes sozinhos, mas nós damos passos de fé, a saber, ó Deus, que o Senhor tem cuidado de cada um. Obrigado, ó Deus, por esses irmãos também, que representam, ó Pai, o início desta plantação, desta igreja, meu Deus, que não é nossa, mas é tua. É o Senhor o dono, Pai. É o Senhor que dá a direção. É a tua palavra que é o esteio desta igreja, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo isso. Obrigado por esse momento tão importante. Nós oramos assim. E como diz, ó Deus, o salmista, o Senhor seja magnificado. No nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe. Podem voltar aos seus lugares nesse momento. E nós vamos, nesse instante, celebrar a ceia do Senhor. E eu convidei para que pudesse nos ajudar também hoje aqui. E a preparação. Deixa eu só pôr um pouquinho para trás. Por favor, irmão Jorge. O pequeno grupo 5 já está aqui, né? Eles vão estar nos ajudar também no serviço da ceia do Senhor. A palavra de Deus nos diz, e eu quero ler aqui rapidamente o texto que está em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Quando, lá no início, quando a igreja de Cristo, ela se reunia, e a Bíblia diz que todos os dias eles partiam o pão de casa em casa, iam ensinando e orando, e as coisas iam acontecendo nas casas. E uma vez por semana eles se reuniam para estarem juntos, e havia uma festa, porque muitos cristãos passaram por necessidades lá no início, e havia uma festa chamada Festa do Amor,
onde as pessoas levavam um pouco da sua comida para partilhar com os outros. Mas começou na cidade de Corinto a haver um problema. As pessoas levavam um pão tão gostoso, tão saboroso, que chegavam lá e falavam assim: eu não vou dividir com o Jorge não, eu vou comer só eu e a minha família. E o outro ficava com fome. E Paulo tem que escrever para eles a dizer assim: olha, não é certo o que vocês estão a fazer. Vocês precisam cuidar. Quem quer comer demais, come em casa. Alguns ficavam bêbados. Bebam em casa. Mas aqui estamos para partilhar. E aí na sequência ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei. Na noite em que o Senhor foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para juízo de si. Eis a razão, porque há muitos entre vós fracos e doentes, e não poucos dormem, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgamos, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados pelo mundo. Este é o momento de celebração da ceia. O texto bíblico nos ensina que nós recebemos e entregamos, não é nosso. O que a Bíblia nos orienta é fazer isto em memória de mim. Então assim, quem é que pode tomar da ceia? Essa é uma pergunta que muita gente faz. Eu posso tomar a ceia? E a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu não posso examinar o seu coração. Tu não podes examinar o meu coração. Mas a Bíblia diz que eu tenho que discernir o corpo de Cristo. O que é isso? Eu preciso ter entregue a vida a Jesus. Se eu entreguei a vida a Jesus, se eu confessei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, se eu sirvo a esse Deus e se eu creio nisso, assim eu posso tomar a ceia do Senhor. Agora, quem não crê, não pode tomar a ceia. Se tomar, vai ser só um pedaço de pão, gente, e um pouquinho de vinho. Não vai ter significado nenhum além disso, porque o símbolo, ele não tem poder em si mesmo. Se nós olharmos aqui, vamos perceber que o pão e o vinho, eles não têm poder em si mesmos, os elementos. Nós não cremos que há uma transubstanciação, ou uma consubstanciação, ou uma presença mística de Cristo nos elementos. Nós cremos que é um memorial. Fazer isto em memória de mim. Neste momento, vamos relembrar que a cruz de Cristo está vazia, porque Ele ressuscitou. Aleluia, Jesus ressuscitou. Então vamos assim, os irmãos vão servir dos elementos, o pão, e nós temos na bandeja o vinho, e temos também sumo de uva para quem não consome álcool. Então você poderá escolher. E o pão a simbolizar esse corpo de Cristo que é partido por nós, e o fruto da uva que simboliza neste momento o sangue de Jesus, que nos limpa de todo pecado. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Erga a sua voz, louva. Enquanto isso, os nossos irmãos vão servir os elementos. Pra sua mesa nos convidou, se revelou
no partir do pão, nos serviu o cálice da salvação. Na comunhão nos edificou. Nele estamos e nele permaneceremos. Unidos em fé esperamos até que ele volte outra vez. Para a sua mesa nos convidou, se revelou no partir do pão, nos serviu o cálice da salvação. Na comunhão nos edificou. Nele estamos e nele permaneceremos. Unidos em fé esperamos até que ele volte outra vez. Nele estamos e nele permaneceremos. Unidos em fé esperamos até que ele volte outra vez. Há um só Deus, uma fé, um batismo, uma igreja, o corpo de Cristo. Este é o som que se levantará. Um só Deus, soberano e Pai sobre todos. Há um só Deus, uma fé, um batismo, uma igreja, o corpo de Cristo. Este é o som que se levantará. Um só Deus, soberano e Pai sobre todos. Há um só Deus, uma fé, um batismo, uma igreja, o corpo de Cristo. Este é o som que se levantará. Um só Deus, soberano e Pai sobre todos. Um só Deus, soberano e Pai sobre todos. Um só Deus, soberano e Pai sobre todos. Nele estamos e nele permaneceremos. Unidos em fé esperamos até que ele volte outra vez. Amém. Alguém ficou ainda sem receber do pão ou do cálice? Todos receberam? Ok. O texto lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, a partir do versículo 26 diz: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Nesse momento, tomemos do pão e todos juntos comamos em memória de Jesus. Irmão Jorge, pode orar, por favor. Bendito Deus, nosso Pai, obrigado por este lindo dia, Pai. Obrigado por este local. Obrigado por todos que estão aqui reunidos, Pai. A nossa razão
é pelo facto, Pai, neste momento, nós estamos a lembrar o que foi e o que aconteceu na cruz de Calvário, Pai, em que nós todos pecadores, sem o ato de amor que fizeste para cada um de nós, temos direito à salvação eterna, Pai. Nós estamos aqui para engrandecer, Pai, e para dizer que Tu és o Deus, o único Deus, Pai. Obrigado pela salvação, Pai. Ó bendito Deus, obrigado por este sangue purificador, Pai. Que, na verdade, o Cordeiro Imaculado, Pai, morreu pelo meu pecado. Aquele espinho, aquela lança, é o meu pecado, Pai. Ó bendito Deus, nós estamos gratos, Pai, pela salvação. Que nós possamos sempre honrar o Deus que Tu és e sermos Seus servos e fazer aquilo que Tu nos ordenas, pregar o Evangelho, Pai. E como aqui já foi falado e o canto que cantamos, Pai, ó bendito Deus, nós estamos gratos pelo Deus que Tu és, pelo amor que Tu tiveste para conosco. Ó bendito Deus, abençoa esta igreja, abençoa os líderes, Pai. Tudo isto peço e Te agradeço, em nome de nosso Cristo amado. Amém. A Bíblia diz ainda: a seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, a nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Nesse momento, tomemos todos do cálice, a relembrar que Jesus Cristo derramou o seu sangue precioso na cruz do Calvário para que pudéssemos ter a salvação. Tomemos. Jefferson. Pai, obrigado, Senhor, porque podemos comemorar, Senhor, a sua morte de cruz e a sua ressurreição, ó Pai. Obrigado, Senhor, pelo seu sangue que foi vertido ali na cruz, por causa dos nossos pecados, ó Pai. E possamos lembrar todos os dias da nossa vida, Pai, o sacrifício que Tu fizeste na cruz por nós. O Teu amor, ó Senhor, que levou até a cruz por nós, ó Pai. Obrigado, Senhor, que possamos, ó Senhor, reconhecer que o Teu sangue é a única coisa que pode nos purificar de todos os nossos pecados. Que possamos, ó Senhor, dia após dia, Senhor, lembrar do Teu sacrifício. Obrigado por essa igreja, por cada irmão, por cada visitante, Senhor. E que possamos, ó Senhor, fazer aquilo que Tu esperas de nós, que é levar o Teu Evangelho, que é levar o Teu sacrifício, a Tua morte de cruz, a toda criatura, Senhor. E que todos, ó Senhor, possam reconhecer que só Tu és o Salvador de toda a humanidade. Obrigado, Senhor, por mais esse momento que estamos aqui comemorando, Senhor, lembrando de Ti, Senhor. Muito obrigado por tudo, Jesus. Amém. Amém. Podem passar os cálices para as extremidades, os nossos irmãos vão passar para recolher. E enquanto isso, louvamos o nome do nosso Deus. Erga sua voz e louva ao Senhor, porque Jesus Cristo, Ele ressuscitou. Aleluia. Há um só Deus, uma só fé, um batismo, uma igreja. Louvemos ao nosso Deus. Há um só Deus, uma fé, um batismo, uma igreja, o corpo de Cristo. Este é o som que se levantará. Um só Deus soberano e Pai sobre todos. Há um só Deus, uma fé, um batismo, uma igreja, o corpo de Cristo. Este é o som que se levantará. Um só Deus soberano e Pai sobre todos. Há um só Deus, uma fé, um batismo, uma igreja, o corpo de Cristo. Este é o som que se levantará. Um só Deus soberano e Pai sobre todos. Um só Deus soberano e Pai sobre todos. Um só Deus soberano e Pai sobre todos.
permaneceremos. Unidos em fé esperamos, até que Ele volte outra vez. Nele estamos e nele permaneceremos. Unidos em fé esperamos, até que Ele volte outra vez. Aleluia. Amém. Amém.